Alerj começa a votar pacote de medidas do governo. Comissão de Saúde quer fiscalizar organizações sociais. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Assembleia Legislativa iniciou nesta terça-feira a votação do pacote de austeridade do governo estadual. O plenário também analisou duas propostas da mesa diretora da Casa, que reduz custos da Alerj. Em sessão extraordinária nesta terça-feira, os parlamentares analisaram as emendas a dois projetos da mesa diretora da Casa, que junto com outras medidas podem reduzir o custo em cerca de 30 milhões. Converso agora com o deputado Luiz Paulo. Deputado, foi aprovada a extinção da frota da Casa e a doação desses carros para o Rio Previdência e principalmente para a Secretaria de Segurança, né? A partir do ano que vem, essa frota não mais será renovada. A cota de combustível foi reduzida para 1.000 litros e a partir de 2018 toda essa frota ou será doada para a Secretaria de Segurança ou para o Rio Previdência. Então, o que o parlamento está dizendo é que até 2018 não terá mais frota funcionando. Espero que esse exemplo seja adotado pelos outros poderes que têm carros a servir a sua cúpula dirigente, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, enfim, é só verificar os órgãos que tem, porque uma frota de veículos dá muito gasto na renovação da frota, na manutenção, nos combustíveis, e esses custos precisam ser reduzidos. Eu acho que a maioria das pessoas podem se locomover por seus próprios meios. Deputado, uma outra questão que também foi aprovada hoje, uma outra redução de custos da Assembleia Legislativa é em relação às sessões solenes, que agora vão passar a ser realizadas de segunda a quinta-feira na parte da manhã, né, deputado? É uma redução significativa, principalmente na questão de pessoal, né? Você economiza em energia, em instalações, de uma maneira geral, em pessoal, porque o horário normal de funcionamento do parlamento é de 9 às 18. Se tudo se realizar de 9 às 18, você não precisa ter pessoal extraordinário trabalhando após esse horário e a casa vinha fechando depois de 10h30. Obrigada, deputado, pelas suas informações. As duas propostas da mesa diretora da Alerj serão promulgadas pelo presidente Jorge Pisciani. Na sessão plenária, os parlamentares começaram a discutir o pacote enviado pelo governo para reduzir os efeitos da crise no Estado. Foram analisadas as emendas à mensagem do governo, que cria a comunicação eletrônica entre a Secretaria de Fazenda e os contribuintes. O objetivo é melhorar o atendimento ao cidadão. Os parlamentares incluíram emendas que ampliam o prazo para o contribuinte responder à notificação da Secretaria de Fazenda de 10 para 15 dias. As modificações passarão a valer 3 meses depois que a Secretaria de Fazenda fizer as adequações necessárias. A lei não podia entrar em vigor imediatamente porque há um tempo que o próprio governo do Estado vai precisar para assim, colocar em funcionamento esses dispositivos digitais, né? Criar uma caixa portal virtual para cada contribuinte, fazer a checagem da certificação digital de cada um, para que o acesso seja fidedigno, possa dar margem à dúvida. Então, desse ponto de vista, eu acho que é uma matéria que pode melhorar a capacidade do governo do Estado do ponto de vista do contato, do diálogo e da arrecadação, evidentemente, e com isso também dá mais transparência, que esses mecanismos digitais favorecem o acesso de todo mundo. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma das poucas, se não a única matéria que tenha sido capaz de produzir diálogo, consenso, ainda que com aprimoramentos. Os deputados discutiram ainda as emendas ao projeto da Comissão de Orçamento, que reduz o salário do governador, do vice, dos secretários e subsecretários. A redução proposta foi de 30%. O vencimento do governador passa de R$ 21.868,14 para R$ 15.307,69. O vice-governador passa a receber R$ 12.895,39.
Os secretários terão o mesmo salário do vice e os subsecretários receberão R$ 11.605,85. A redução foi solicitada por ofício pelo governador, mas para que a medida fosse efetivada, era preciso que a Comissão de Orçamento da Alerj enviasse um projeto ao plenário. Os parlamentares da comissão incluíram 2 emendas antes da votação. A primeira, limitando em R$ 27 mil o valor pago aos servidores cedidos por outros órgãos que ocupem cargo de secretário. A outra determina que os valores resultantes desta economia sejam remanejados para o programa Aluguel Social até o final de 2017. O ponto mais polêmico foi em relação aos salários pagos acima do teto. Os parlamentares mantiveram um texto da Comissão de Orçamento que proíbe o pagamento dos salários acima do teto. Eu fui contra. Você tem que devolver todos os secretários agora que não são funcionários do Estado, são funcionários de estatais e de empresas da União que estão cedidas ao Estado do Rio de Janeiro sem você dar um mínimo de carência. Você vai fazer o que, Amanda? Tirar o secretário de Saúde, secretário de Educação, desestruturar a organização do Estado? Não. O que a gente quer é que você tenha um tempo de transição. Num momento de gravíssima crise, que programas sociais importantes estão sendo descontinuados, que o Estado não tem recursos para pagar os seus funcionários, continuar e defender super salários não faz o menor sentido. Acho que hoje fizemos história aqui na Assembleia Legislativa, acabando com os super salários no âmbito do Poder Executivo Estadual, e isso mostra como hoje a Alerj está entrando em alinhamento com o sentimento da população. Antes de votar o pacote de medidas do governo, a Comissão de Orçamento da Alerj se reuniu com professores, economistas e representantes da Firjan e da FEComércio para discutir a crise econômica do Estado. Durante a reunião, os parlamentares ouviram economistas que fizeram uma série de sugestões para que o Estado saia da crise financeira. Entre os principais temas abordados estão os incentivos fiscais concedidos às empresas nos últimos anos, a tributação e a reforma da Previdência. Para o economista da FGV, o Rio tem condição de achar soluções de médio a longo prazo, mas é preciso agir com determinação e de forma conjunta para atrair novos investimentos ao Estado. Ele acredita que a Alerj deve promover um acordo conjunto entre os 3 poderes para reduzir despesas discrepantes e aumentar as receitas. A Alerj, na minha opinião, talvez seja a instituição ou a instância governamental do Estado do Rio de Janeiro que tem as melhores condições, quiçá a única que tenha condições de trazer o consenso entre todos esses atores da sociedade. Repito, governo, terceiro setor, academia e iniciativa privada. Porque é aqui dentro da Alerj que se reúnem, se sentam e se discutem as diversas opiniões e os diversos interesses, inclusive político-partidários. A grave crise financeira não é uma exclusividade do Estado do Rio. Minas Gerais e o Rio Grande do Sul também decretaram estado de calamidade pública. O economista Raul Veloso comentou como devem ser equacionadas as dívidas previdenciárias que, junto com os arrestos judiciais, tiram a capacidade do Estado de gerir as finanças. O que falta é equacionar em todos os estados, porque a grande maioria está numa crise quase tão difícil quanto a do Rio, equacionar os seus passivos, as suas dívidas previdenciárias, criando fundos de pensão, para onde vão destinar ativos esses que a União poderia antecipar o recebimento do valor desses ativos através de uma operação que se chama securitização. Istvan Kaisner usou o termo free fall para classificar o Estado do Rio, que, segundo ele, está em queda livre. O economista sugeriu a recomposição das finanças da Previdência Social dos servidores, medidas para revisar toda a estrutura fiscal do Estado e defendeu um apoio financeiro da União por pelo menos 5 anos. É preciso pensar imediatamente numa recomposição das finanças da Previdência dos servidores. É necessário, sim, negociar de maneira clara, transparente, honesta, dando também um perfil de tempo para saber qual é o volume de sacrifícios que esses servidores mesmo vão assumir.
É necessário dispor muito claramente de medidas que possam também evitar a guerra fiscal, até porque o Rio de Janeiro é o maior pagador de ICMS. Uma taxa média de 22% do Estado em relação aos outros estados, que é de 17%, acaba criando um diferencial de 5% que extrapola e joga para fora do nosso território as nossas empresas. Representantes da FEComércio e da Firjan defenderam os incentivos fiscais concedidos às empresas em todo o estado. Segundo Luciana Sá, nos últimos anos houve uma atração de 231 empresas para o interior do Rio, gerando aproximadamente 100 mil empregos. A gente sabe que o orçamento do Rio de Janeiro ele é muito comprometido com despesas rígidas. E não foi o incentivo fiscal que ocasionou esse desequilíbrio das contas públicas. Presidente da comissão, o deputado Pedro Fernandes, destacou as principais medidas que devem ser implementadas para que o Estado saia da crise. O parlamentar também falou da CPI, que no ano que vem vai auditar todos os contratos de incentivos fiscais concedidos pelo Estado. Um controle maior dos gastos públicos e o equilíbrio de gasto pessoal, que tem que ser revisto. O segundo, o equilíbrio do sistema previdenciário, que já está mais do que comprovado que está em desequilíbrio. E o terceiro é a revisão da alíquota de tributação, mas não necessariamente aumentando imposto. A gente fez um estudo e comprovou que em alguns casos, ou em boa parte dos casos, se você reduzir a alíquota de imposto, você consegue aumentar a arrecadação. A casa teve um entendimento, ao meu ver, acertado, de estabelecer uma CPI, principalmente por conta desses escândalos de corrupção que acometem o Rio de Janeiro. Então, nada mais justo do que essa casa dar uma resposta à sociedade, em parceria com o Ministério Público, com a sociedade civil em geral, para que a gente possa esclarecer e trazer a estabilidade política e jurídica que as empresas precisam para investirem aqui no nosso Estado. A Comissão de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde decidiram criar um grupo de trabalho para fiscalizar as OS do Estado. O objetivo é acompanhar o pagamento em dia dos funcionários. A decisão foi tomada durante a audiência pública da Comissão de Saúde da Alerj. A ideia da Secretaria é municipalizar as unidades de pronto atendimento, UPAs, para reduzir o custo do Estado e melhorar o atendimento para a população. O prefeito Crivella, no seu programa de governo, disse que traria essa proposta de municipalização e a gente aceita essa proposta, que eu acho que traria para os moradores da cidade do Rio de Janeiro uma melhor assistência com as nossas UPAs e traz para o Estado poder ficar dentro das atividades que são dele, que é a média e alta complexidade. Hoje o Estado do Rio tem 44 unidades de saúde sob gestão das OS, sendo 30 de pronto atendimento. A Secretaria traçou a meta de priorizar o pagamento dos salários em dia dos funcionários, reabrir e dar manutenção para o funcionamento de todas as unidades de saúde. Mas representantes de sindicatos reclamaram do atraso no pagamento, das demissões e da falta de funcionários. A realidade hoje desses trabalhadores que são contratados pelas OS, eles estão sendo demitidos e eles não estão tendo pago as verbas rescisórias. As OS simplesmente demitem, elas não dão nenhuma garantia, diz que não tem dinheiro para verba rescisória e o trabalhador ele procura o sindicato. A gente não há outra alternativa que procurar na Justiça, junto ao Ministério do Trabalho, a defesa desses trabalhadores, porque a verba não tem INSS e não é feita a homologação. Quando não é feita a homologação, eles não têm direito à retirada do fundo de garantia e nem ao seguro-desemprego, que é um direito do trabalhador demitido. Isso é um problema grave que a saúde está enfrentando todo o Estado. Primeiro, para começar, que nós estamos tratando de servidor contratado por OS. O servidor público, concursado, efetivo, está numa situação muito pior. Ele não recebe mesmo, não sabe nem o dia que vai receber. Então, especificamente sobre as OS, o que o secretário disse é o seguinte, que ele paga as OS e prioriza o pagamento do funcionário, simplesmente o salário. E que é muito pouco. Durante a audiência pública, o secretário também falou da possibilidade de conseguir uma ajuda financeira aos funcionários da pasta, de R$ 90 para o auxílio transporte. Eu acho que os funcionários públicos estaduais da saúde é a única área que não tem vale transporte. Qualquer trabalhador tem direito ao vale transporte, ao auxílio transporte, e a nossa proposta, apesar de toda a dificuldade, nós temos propriedade, que nós temos uma economia de R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais. Fazer uma proposta que traz 12 milhões de custeio, efetivamente não traz impacto nas contas do governo do Estado. A Alerj, através do relatório da Comissão de Orçamento, recomendou a implementação da Fundação de Saúde do Estado do Rio paulatinamente, na gestão das UPAs estaduais.
O secretário reclamou que os repasses do governo federal para o Rio são muito baixos em relação a outros estados. O Rio de Janeiro, no Brasil, talvez um dos piores per capita do Brasil, a gente precisa corrigir essa diferença. É claro que tem ali uma discussão do Ministério, que aqui tem unidades federais, mas o que não pode é a gente ter um estado do tamanho do Rio de Janeiro recebendo o recurso que a gente recebe. Por que nós estamos vivendo esse momento? Um período atrás, de muita bonança, muito dinheiro, o Estado não se preocupou em correr atrás das verbas que ele teria direito em Brasília, em reajustar as tabelas, ampliar os serviços de alta complexidade. Então, o que acontece é que hoje uma população maior que a do estado do Rio tem um recurso menor. E a justificativa do Ministério é que eles botam muito dinheiro no Rio de Janeiro através dos hospitais federais, mas que por sua vez não atendem a população. Os hospitais federais são ricos, que atendem muito mal a população do estado do Rio de Janeiro, deixando serviços de alta complexidade como tratamento de câncer, transplantes, com atendimento muito precário. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até amanhã.